Microsoft Excel, funções lógicas. Vamos falar agora sobre um recurso interessante que o Excel nos permite fazer, que são as funções aninhadas. As funções aninhadas permitem expandir as possibilidades do uso das funções. Vamos verificar o nosso exemplo. No exemplo aqui que nós tínhamos, nós possuímos apenas dois critérios, né? Que era, se a nota fosse maior ou igual a 5, ele estava aprovado. Se a nota fosse menor que 5, ele estaria reprovado. Tá? Então, como é que funciona a questão das funções aninhadas? A função aninhada é muito importante, pois nem sempre conseguimos resolver as situações somente uma função C, né? No caso aqui agora do nosso exemplo que a gente vai estar colocando, a gente vai ter três opções, três critérios. Lembrando, a dica, quantas funções C se usar? Número de critérios menos 1. Ou seja, se vamos ter 3 critérios, menos 1, 2. Então, vamos utilizar duas funções C. Na função C, ela permite apenas 64 combinações diferentes de funções C, uma dentro da outra. Não é um requisito muito recomendado. Existem outras possibilidades para melhorar essa questão, né? Mas a função C nos permite aninhar 64 funções C, uma dentro da outra. Vamos lá, então. A gente vai copiar isso daqui, tá? Possibilidade da gente pegar e criar uma nova planilha aqui embaixo. Eu posso vir aqui, ó, clico no maisinho aqui embaixo, ó, nova planilha, ou eu tenho a tecla de atalho Shift F11, que vai criar para a gente uma nova planilha. Então, aqui eu vou renomear ela. Para renomear, ou eu clico duas vezes, ou o botão da direita, renomear. Eu vou pegar e vou clicar duas vezes. Então, a gente vai criar uma função C aninhada. Vamos dar um pouquinho de zoom aqui, né? Então, eu posso vir por aqui e clicar aqui no maisinho do zoom aqui embaixo, na minha barra de status. Ou uma dica legal, pessoal, eu posso apertar a tecla Ctrl e girar o scroll do mouse, né? Que é aquela rodinha que tem no nosso mouse. Ó, reparem aqui, ó, eu posso pegar e dar um zoom, aumentar a minha visualização, ou seja, deixar mais fácil visualizar minha planilha. Vou voltar aqui, vou copiar, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui. No caso aqui, pessoal, eu vou colar somente o texto. Eu não quero que ele traga a função. A gente vai refazer a nossa planilha. Então, eu venho aqui, ó, nessa opção, colar valores. Reparem que aqui, ó, eu não tenho mais as funções. Então, a gente vai apagar. E vamos começar de novo. Vamos trazer aqui para a gente o que a gente vai precisar para fazer essa planilha aqui agora. Tá? Vou trazer novamente a nossa dica. Então tá aí, ó. Se o aluno tiver a nota maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se a nota dele estiver entre 4 e 6,9, ele vai estar de exame final. Caso não se encaixe em nenhuma dessas possibilidades, ou seja, a nota dele vai ser menor que 4, ou seja, automaticamente esse aluno vai estar reprovado. Tá? Então aqui a gente vai usar o recurso da função aninhada. Eu vou usar uma função C dentro da outra. Então aqui eu vou ter três critérios. A gente já vai entender um pouquinho melhor isso daqui. Apesar de eu ter essa opção aqui, ó, de estar falando que são 4, entre 4 e 6,9, na verdade eu tenho um critério só aqui para essa solução. Então eu tenho maior ou igual a 7, maior ou igual a 4 e menor que 4. Tá ok? Vamos lá então? Vamos começar calculando nossa média. Sinal de igual, média, seleciono o intervalo que eu quero, fecho parênteses, vou lá na nossa alça de arrasto e jogo para baixo. Tá ok? Vou selecionar, vamos fazer aquela formatação, né, para começar a deixar nossa planilha com uma cara um pouco mais profissional. Ok, média calculada. Então agora vamos entender essa lógica aqui, pessoal. Agora começa a questão de
complicar um pouquinho, mas vamos prestar atenção que a gente consegue fazer. Eu estou falando que a média, para ele ser aprovado, ela tem que ser o quê? Maior ou igual a 7, ok? Então vamos começar a nossa função C. Igual, sempre, para entrar com uma função, para que o Excel entenda que eu estou com uma função, eu preciso utilizar o sinal de igual. C, abro parênteses, qual que é o meu teste lógico? A média tem que ser maior ou igual a 7. Ok, vamos separar o argumento, né? Ponto e vírgula. O que ele vai fazer se esse valor for verdadeiro? Se a nota for maior ou igual a 7, o aluno vai estar o quê? Abro aspas duplas. Aprovado. Fecho. Ponto e vírgula. Agora seria o meu valor se falso. Só que no caso, se ele não atendeu esse critério, eu vou entrar com um novo critério para ele. E no caso aqui, qual que vai ser? Uma nova função C. Abro parênteses novamente. E vou fazer novamente o teste lógico. Se a média, no caso aqui, ela tem que ser maior ou igual a 4 para ele estar o quê? De exame final. Então, se a nota for maior, a média, maior ou igual a 4, ponto e vírgula, ele vai estar o quê? De exame final. Ponto e vírgula. E qual que é o valor se falso? Agora que é o detalhe, pessoal. Lembra que a gente comentou no começo? Eu tinha 3 critérios. Para ele ser aprovado, a nota tinha que ser maior ou igual a 7. Para ele estar de exame final, ela tinha que estar entre 4 e 6,9. E para ele estar reprovado automaticamente, ela tinha que ser menor que 4. Ou seja, 3 critérios. 3 menos 1, 2. Então, quantas funções C a gente vai usar? Somente 2. Então, eu já tenho a primeira, já tenho a segunda. Tá? Então, aqui eu não preciso testar mais nada, porque se ele não atender essa primeira parte, não atender essa outra, automaticamente o meu aluno vai estar reprovado. Fecho aqui. Lembrando, ó, o Excel nos ajuda sempre. Ó. Não abrir 2 funções C, então eu tenho que fechar quantos? 2 parênteses. Reparem que esse parênteses aqui está vermelho, que é o da segunda função C. Eu preciso fechar mais um parênteses. Agora ele está preto, que é o quê? O da primeira função C. E vou dar um Enter. Reparem aqui, ó, esse aluno agora está de exame final. Vamos lá na nossa alça de arrasto? Então tá aí, ó. Tenho 3 alunos, 1, 2, 3, 4, 5 em exame final, 1, 2, 3, 4, 5 aprovados e somente um reprovado. Mas dá para deixar melhor isso daqui, não dá? Vamos começar a deixar nossa planilha mais uma vez com um ar mais profissional. Vou selecionar toda, meu intervalo. Quando a gente usa, pessoal, a dica também é essa, tá? Quando a gente vai usar a formatação como tabela, na verdade a gente não precisa selecionar. Mas a gente gosta de sempre estar passando isso daí para vocês se acostumarem a entender como que o Excel trabalha. Mas se eu tiver aqui dentro desse intervalo com qualquer célula selecionada e for lá, página inicial, formatar como tabela, ele já me dá a opção aqui, ó, automaticamente. Então, se eu clicar aqui, ó, repare, ele já seleciona o intervalo para a gente. A pergunta aqui, né? Minha tabela tem cabeçalhos, né? Está marcado, eu estou informando para o Excel que ela tem cabeçalho, eu vou dar um OK. Lembra? É um novo objeto, automaticamente habilita a guia design de tabela. Vou tirar o botão filtro. Tá aí. Só que vamos melhorar essa parte aqui com aquela formatação condicional, tá? Então eu vou selecionar o intervalo onde eu quero aplicar a minha formatação condicional. Vou lá na guia página inicial, formatação condicional. Gerenciar regras. Eu quero para esta seleção, ou seja, para o intervalo que ele está selecionado, vou criar uma nova regra. Pessoal, agora lembrando, né? Eu tenho 3 critérios, então eu vou precisar usar 3 regras. Nova regra.
opção formatar apenas células que contenham. Então vamos lá. Se o valor da célula for igual a aprovado, o que ele vai fazer para mim? Eu quero que ele pinte de verde, faça o preenchimento da célula verde. Ok. Ok, novamente. E agora, eu tenho o quê? Exame final. Nova regra. Opção formatar apenas células que contenham. Se o valor da célula for, novamente, igual a exame final, o que eu quero que o Excel faça? Pinta de amarelo. Ou seja, é um alerta. Dou um OK novamente. E agora a minha terceira regra, né, que é para o terceiro critério. Ou seja, se a nota dele for menor que 4, automaticamente ele vai estar reprovado. Nova regra. Formatar apenas células que contenham o valor da célula igual a reprovado. E aqui no caso eu vou formatar, quero que o preenchimento da célula seja vermelho. Tá aí. Regrinhas montadas da formatação condicional, vou dar um OK. Olha lá, pessoal. Ou seja, isso facilita você visualizar as informações, né? Deixa a planilha mais amigável para o usuário, né? Então, aqui batendo o olho, ó, 1, 2, 3, 4 estão de exame final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 estão aprovados e apenas um reprovado. Se eu vier e alterar qualquer uma dessas notas, ó, vou alterar aqui, ó, vou colocar 3. Ficou com 4, ou seja, está igual a 4, ou seja, ele ainda está de exame final. Vou mudar aqui para 5. Automaticamente, ó, o que aconteceu com a média? 3,75, ele passou a reprovado e a formatação condicional já fez aqui para a gente. Tá? Isso aqui, pessoal, são funções aninhadas. Tá? Lembrando da nossa dica, caso nós tivéssemos 5 critérios, 5 menos 1, 4. Quantas funções C eu vou utilizar? Vamos utilizar 4 funções C. Isso foi Excel funções aninhadas, utilizando como exemplo a função C.